Doutor Fábio Vanzella, oftalmologista, já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, Elis, tudo bem? Que é do CEOP, que é um centro especializado de oftalmologia aqui do oeste do Paraná. Isso. Cascavel ganhando muito com esse centro. Daqui a pouco a gente mostra imagens para você. Agora a gente abre o consultório do Vitrine para falar de ceratocone. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, 991170028. O que é ceratocone, doutor? Bem, Elis, é o seguinte, o ceratocone é uma doença que existe desde o início, desde que o ser humano existe. É uma desestruturação da córnea, levando a um astigmatismo irregular. O cerato vem da palavra grega cerato, que em grego é córnea, e cone é cone mesmo, a córnea no formato de um cone. Qualquer pessoa pode ter esse problema, não? Não, é uma herança genética, né? Vem de herança de pai para filho, né? E hoje sabe-se também que uma das principais causas é a conjuntivite vernal ou conjuntivite alérgica. É o ato da pessoa ficar esfregando o olho que desestrutura a camada de colágeno da córnea. Mulher sabe muito bem o que é colágeno, né? Quem não tem colágeno não tem ruga na pele. É isso aí. Na córnea forma o cone. Então ele vai causar esse problema na córnea, por isso que vai deformar a córnea, ficando em formato de cone. Trouxe algumas imagens, né, doutor? Vamos mostrar para exemplificar para o pessoal de casa. Tem uma imagem de uma córnea normal e uma córnea com ceratocone. Ó, a primeira imagem é uma córnea normal. E a segunda imagem, a córnea, tem um biquinho no formato de um cone mesmo, né? E isso causa defeitos na refração. A imagem que vai chegar na parte neurológica do olho, que é a retina, o Diego veio aqui e falou sobre a retina, né? Chega toda distorcida. E isso o óculos não consegue corrigir. Bom, você falou que tem origem genética, mas esse problema já se apresenta assim após o nascimento ou ele vai se desenvolver depois? Não. Ele vai se desenvolvendo ao longo da pessoa, né? Tipo, a criança ela começa a princípio tendo a visão bem embaçada, se os pais não dão muito bola, ela vai levando isso para a adolescência, né? E chega a um ponto que, se não tiver tratamento, ele pode levar até um transplante de córnea. Essa é a situação mais grave desse problema. Tem uma outra foto que você trouxe, aquela primeira foto é semelhante a essa. A primeira imagem é um olho com uma córnea normal, aquela parte mais azulada ali. E a segunda imagem é uma córnea pontiaguda, no formato de um cone mesmo, né? Ela pode ser confundida com outros problemas de visão? Sim. Assim, às vezes, a princípio, ela tem um astigmatismo bem alto e bem irregular. Ela acha que usando só o óculos vai resolver o problema. Ali tem outra foto, de uma córnea bem pontiaguda no olho mesmo, né? Não é uma imagem, é uma foto mesmo, né? A córnea é uma estrutura no formato de um cone. E tem tratamento, doutor? Quais os tratamentos? Sim. O ceratocone tem que ser descoberto no princípio. Se descobre no princípio, na infância, na adolescência, esse tratamento é mais efetivo. Hoje existe um tratamento que faz um reforço da camada de colágeno da córnea, que é o crosslink. Só que ele só tem uma córnea mostrando a imagem bem opaca ali, né? Isso é o que a pessoa que tem esse problema é o jeito que ela vê. Isso. Aí ela pode usar óculos, lente de contato ou, num estágio mais avançado, um anel de Ferrara, né? E ali ele está mostrando uma imagem ilustrativa do transplante de córnea, quando tira a córnea e coloca de um doador, né? Certo? E mais para frente ele vai mostrar a aplicação do crosslink, a camada de colágeno ali, né? E vai ter uma substância que vai fazer o reforço dessa camada de colágeno com a exposição de um raio ultravioleta específico para isso. Esse é um tratamento moderno para esse problema, é isso? Os mais modernos, entendeu? Quando esse tratamento tem uma efetividade até os 25 anos de idade. Depois dos 25, não se faz mais o crosslink, porque o organismo não vai conseguir aderir a esse tratamento. Depois tem um anel que é chamado anel de Ferrara, que também é um bom tratamento para o ceratocone para evitar um futuro transplante de córnea.
Bom, o que é importante, então, as pessoas ficarem atentas se tem aquele histórico familiar, né? Nesse caso, a pessoa deve buscar o especialista de quanto em quanto tempo, doutor? Olha, geralmente, quando tem um astigmatismo irregular, já no começo da infância, aí já procurar um oftalmologista e já passar o tratamento. E depois, quando estiver na adolescência, mais ou menos, se tem o cone desenvolvido, fazer o crosslink, que é esse procedimento primário aí. Até vou pedir para a Nauana acelerar um pouquinho o vídeo, está mais para frente, né, doutora? A parte que aparece esse tratamento, que o doutor Fábio está falando aqui, que é o crosslink. A riboflavina é um líquido que é usado no crosslink, né? E uma exposição ao raio ultravioleta específico para isso. Eles vão acelerar o vídeo para tentar achar, então, que daí é um tratamento a laser, doutor? Não tem o tratamento a laser. Isso daí é uma reestruturação da córnea, entendeu? Não é o laser. O laser é usado muito em cirurgia refrativa, né? Para eliminar um alto grau de miopia, um alto grau de astigmatismo quando não tem o ceratocone. Bom, se a pessoa não cuidar, então a consequência mais grave é de necessitar de um transplante de córnea, que não é legal. A gente tem uma pergunta do pessoal de casa. Quer concluir, doutor? Pode falar. O transplante de córnea é quando a pessoa está num estágio extremo de ceratocone, quando ele está partindo para a cegueira. Quando faz o transplante de córnea, aquela linguagem popular, o que vir é lucro. Vamos ver qual é a dúvida do pessoal de casa. Boa tarde, eu gostaria de saber se o ceratocone estabiliza, se para de aumentar a miopia e o astigmatismo. Tenho 28 anos. Bom, assim, o ceratocone, ele não tem muita relação com a miopia. A miopia é o aumento do olho, do globo ocular. É um globo ocular maior do que o normal. A hipermetropia, que é outro caso, é o globo ocular um pouquinho menor. Existem pessoas com miopia que têm o ceratocone, existem pessoas com hipermetropia que têm o olho pequeno e têm o ceratocone, ou astigmatismo irregular. Geralmente, a pessoa míope, ela lá pelos 22, 23 anos de idade, quando ela para de sofrer a influência dos hormônios de crescimento, ela estabiliza a miopia. O astigmatismo não está muito nesse padrão. Ele pode continuar progredindo ou pode se estabilizar nesse período também. Né? A gente tem mais uma pergunta, doutor. A gente vai pôr na tela aqui. Boa tarde, meu marido tem ceratocone. Ele fez cirurgia, colocou o anel de Ferrara. Porém, a córnea rejeitou o anel. Quero saber se tem gravidade até ficar cego. Bom, assim, o anel de Ferrara, a gente fala que assim, ele tem 50% de chance de ser efetivo ou, nesse caso, ele do organismo 50% do organismo rejeitar, né? Assim, o anel de Ferrara, ele é uma tentativa para evitar o transplante de córnea, né? A pessoa está num estágio avançado do cone, faz o anel para evitar o transplante. Se ele teve rejeição do anel, provavelmente, se a visão está num grau bem ruim, numa porcentagem muito baixa, ele pode ir ao transplante de córnea. Bom, é importante, então, que pessoas que têm o histórico familiar façam um acompanhamento aí, né? Tem essa rotina de procurar o profissional. Vamos mostrar imagens lá do CEOP agora, doutor, para falar desse centro aí especializado em oftalmologia do oeste do Paraná, uma clínica toda reformulada para você que já conhecia a clínica oftalmológica Dr. Romeu Tolentino, que é um profissional pioneiro aqui em Cascavel na oftalmologia, e agora traz para Cascavel, então, esse centro incrível, com aparelhos modernos, com profissionais super capacitados, né, doutor Fábio? Isso. A gente investe para retribuir melhor aos nossos pacientes. É isso aí. Então, você que é de Cascavel e de toda a região, quando tiver um problema oftalmológico, já sabe, dá para procurar o CEOP aqui, com grandes profissionais sempre e muito bem aparelhado, com equipamentos super modernos. Doutor Fábio, obrigada pela presença aqui. Volte sempre. Certo, sempre estaremos aqui para tirar as dúvidas dos telespectadores. Obrigada pela participação. Agora é hora da gente ir para a cozinha do Vitrine.